Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Marcelo Viana. Prazer, Marcelo. Seja bem-vindo. Henrique, Giovanni, prazer estar com vocês aqui. Grande prazer, Marcelo Viana. Para a gente começar esse bate-papo, conta um pouco pra gente da sua trajetória, bem resumidamente mesmo, porque eu vi que é muita coisa, e se você for falar, vai ficar a hora inteira aqui falando. Então, conta um pouco pra gente de forma resumida, né? Porque você chegou, né, a ser diretor-geral aí do INPA. E como é que foi a sua trajetória até chegar onde você chegou? É uma trajetória longa. Eu nasci no Rio, eu sou filho de imigrantes portugueses que estavam aqui no Rio, mas que decidiram voltar para Portugal logo em seguida. Minha mãe me pegou no colo, com 3 meses, me carregou. Aí fiz meus estudos em Portugal. No final da graduação, eu conheci o Jacob Palles, que era pesquisador aqui no INPA, num evento que teve lá em Portugal. Assistiu minha palestra, acho que ele gostou, me propôs voltar. E eu voltei para fazer o doutorado. Na época, a ideia é que seria temporário, né? E ficou temporário durante muitos anos, até que eu me convenci que era definitivo. Depois do doutorado, eu me tornei pesquisador do INPA. E, enfim, fui fazendo a minha carreira. E 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, eu me tornei diretor do INPA. Minha área de pesquisa é sistemas dinâmicos, teoria do caos. A teoria do caos é a denominação fantasia, tá? Que a gente menciona para se conectar com o público. E é isso. Eu fui me envolvendo cada vez mais na atuação do INPA, tanto na parte de pesquisa, como formação, como popularização da ciência. Vocês sabem que o INPA tem um escopo de atividades enorme. Eu gosto de dizer que nenhuma instituição no mundo tem um escopo tão grande, desde a pesquisa de vanguarda até, por exemplo, a organização da Olimpíada de Matemática. Então, ao mesmo tempo muito, muito interessante, muito excitante, mas também dá um trabalho danado, né? Isso aí não cabe dúvida. É isso. Posso detalhar mais um ponto ou outro mais, enfim, como vocês preferirem, mas em linhas gerais é isso aí. Como é que foi essa trajetória acadêmica, assim? Então, é meio difícil até de detalhar, porque é linear. Eu me tornei pesquisador do INPA após o doutorado, comecei a fazer minha pesquisa, a ter meus alunos. Meu primeiro aluno eu orientei, terminou em 1997. Eu já tive 40 alunos de doutorado, estou trabalhando agora com o 41º. Enfim, participar em eventos, fazer colaborações com pesquisadores lá fora. Nós temos no INPA uma relação muito próxima com a França, com pesquisadores franceses, por razões históricas e outras, alcançando um certo reconhecimento na área de sistemas dinâmicos, né, de um modo geral. E também eu sempre via a profissão, vamos chamar assim, como algo muito amplo, com muitas outras dimensões além só da pesquisa e da orientação de alunos. Eu gosto muito de fazer popularização da matemática, acho que é uma das tarefas mais nobres que a gente faz, levar ao conhecimento, ainda mais matemática, que é uma área difícil de popularizar. Eu já tive a experiência de estar falando para mais de 200 popularizadores da ciência, e quando eu falei que tinha que incluir a matemática também, eles levaram um susto. Mas como é que a gente faz isso aí, hein? Como é que faz? Porque física, você mostra lá o laser e tal, todo mundo fica empolgado. Eu lembro de ter assistido a demonstração de fibra ótica, quando a fibra ótica ainda estava em desenvolvimento, ainda estava no laboratório. Medicina, você mostra o mosquito da dengue e da zika e você impressiona e tal. Matemática, é claro que é um pouco mais intangível, mais difícil, mas é possível, e é possível fazer muito bem a popularização da matemática. E eu quero crer que é tão emocionante quanto, pelo menos avaliando pelos olhinhos das crianças, quando a gente faz umas mágicas com matemática. E também todo o trabalho de inserção internacional do Brasil. O Brasil é um país que, na área de matemática, tem um destaque muito grande. 3 anos atrás, nós comemoramos a ascensão ao Grupo 5 da União Matemática Internacional, que é a divisão de honra, onde só estão 11 países no mundo. O Brasil ingressou em 2018, então isso nos dá responsabilidades internacionais também, de estar presentes em comissões, em decisões que são feitas, que são tomadas no plano internacional.
da matemática. Tudo isso, a meu ver, faz parte da profissão. Legal. Até dentro disso, eu vi que você fez o seu pós-doutorado em grandes... Você fez 2, na verdade, pós-doutorados, né? Em grandes universidades, como Princeton e a Universidade da Califórnia, né? Em Los Angeles. No caso, como é que você vê, assim, atualmente, quando você fez seu pós-doutorado, até hoje, você percebe, acho que a gente percebe grandes diferenças em outros países, pelo menos na área da física, em outras áreas, para o Brasil. Como é que você vê atualmente que o Brasil tem inserido na matemática dentro dessas universidades, das universidades de fora? Como é que você vê essa diferença de qualidade, habilidade dos alunos, dos estudantes? Em 1994 eu ganhei uma fellowship da Fundação Guggenheim e uma fundação americana benemérita embora não seja uma obrigação, se espera que uma parte essa fellowship permite que a pessoa se afaste do seu trabalho e se dedique à pesquisa. Enfim, não é só para a ciência, em geral. Pode ser tirar um ano do emprego para escrever um livro, pintar um quadro, é bem amplo. E se espera que uma parte desse ano decorra nos Estados Unidos. Então eu, na época, fui para UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, e fui também para a Universidade de Princeton. E foi um período bom, bastante produtivo para mim, pelas interações. Enfim, se pensar em termos da sua pergunta do relacionamento do Brasil com outros países, na área de matemática, eu acho que é seguro dizer que nesses 20, quase 30 anos passaram, o Brasil se firmou como um país com um desenvolvimento muito grande da matemática. No que diz respeito à pesquisa em matemática, é um país que, digamos, dialoga muito bem, de igual para igual, com as grandes potências, que são a França e os Estados Unidos. Isso não quer dizer que a gente esteja no patamar deles, pelo contrário, eu acho que a gente tem que pensar que eles são o patamar que a gente deve tomar como rumo. São países com uma tradição matemática muito mais extensa na história, e com outras condições, com sistemas educacionais muito mais robustos do que o nosso, mas o diálogo é bastante de igual para igual. Quando você vê um artigo de matemática com participantes brasileiros e de outros países, a minha tendência é acreditar que é de igual para igual, porque é o caso, na grande maioria. Então, ao mesmo tempo, o que aconteceu no Brasil, na área, nos últimos 20, 30 anos, muito importante foi que a matemática se espalhou pelo país todo, em termos de programas de pós-graduação. O número de programas de pós-graduação cresceu muito, mas mais interessante ainda, a distribuição geográfica dos programas de pós-graduação melhorou muito. Era bastante limitada, essencialmente ao Sudeste e ao Sul, e nós agora temos programas de doutorado na região Norte, tanto em Manaus quanto em Belém. Temos pelo menos programas de mestrado em todos os estados do Nordeste, no Centro-Oeste também, na grande maioria. Então, houve uma disseminação. E essa disseminação é muito importante, porque exatamente porque o nosso sistema educacional não é muito robusto, e nós sabemos que a formação em matemática no nível da educação básica não é, em geral, muito boa. Nós, INPA, nós, USP, nós, Unicamp, as instituições como o FRJ, o FMG, as instituições que têm programas de pós-graduação estão no final da cadeia produtiva, então recebem os alunos que os níveis anteriores de formação tenham produzido. E disseminar essa rede de captação de alunos é extremamente importante. E eu acho que está associado também. Veja, quando nós elaboramos a candidatura ao Grupo 5 da União Matemática Internacional, que eu mencionei, fizemos um levantamento, há um livrinho de 50 páginas, se eu não me engano, com um levantamento que a gente fez da situação, da trajetória e da situação da matemática no país. E um dos dados, assim, para resumir a evolução, é que nos anos 80 nós participávamos com qualquer coisa como 0,7% da produção matemática no mundo. Eu não sou neurótico de números, tá? Eu acho que os números têm que ser interpretados, mas 0,7% era o que o Brasil pesava na área de matemática em meados dos anos 80.
Quando fizemos esse levantamento, esse número tinha virado 2,4%, 2,5%. Então, em termos percentuais, o nosso crescimento triplicou, a nossa produção triplicou em termos percentuais. Não é pouca coisa, e é um reflexo também não só da consolidação dos centros de pós-graduação nas principais instituições, mas também dessa disseminação da pós-graduação pelo país todo. Bem legal. Você pode explicar só o que é o Grupo 5 para as pessoas? Provavelmente elas não devem ter muito conhecimento sobre isso. Claro. A União Matemática Internacional é o equivalente, vocês são físicos, da IUPAP, né? A instituição irmã da IUPAP, é uma espécie de confederação de sociedades matemáticas de vários países, e ela tem uma característica estatutária, que é que os países, quando aderem à União, são colocados em grupos. O Brasil aderiu em 1954, que é uma época em que quase não havia matemática no Brasil, pesquisa matemática, e entrou no grupo 1, que é mais baixinho, né? Em 1978, nós pedimos para passar para o grupo 2, porque achávamos que já estávamos melhor em termos de pesquisa e produção, e estávamos. Tanto que 3 anos depois, passamos para o grupo 3, em 1981. E lá por 2005, eu já participei, fizemos uma candidatura para passar para o grupo 4, tá? E foi aprovada. E em 2017, então, nos candidatamos ao grupo 5. Quem que está no grupo 5? O grupo 5 é o máximo, tá? Estão 11 países, né, contando com o Brasil, que inclui Estados Unidos, Israel, Itália, Rússia, França, enfim, os países que contribuem mais em termos de produção, China, que contribuem mais em termos de produção matemática no mundo. Então, é um reconhecimento de que o país alcançou um nível de maturidade em termos de produção científica na nossa área, e é claro que nós ficamos muito honrados, muito orgulhosos com o fato desse reconhecimento que veio da parte dos outros países. Então, é votado na União Matemática Internacional. Então, é isso que significa o Grupo 5. Também significa que a gente paga mais de anuidade na União Matemática Internacional, tá? Mas isso é um detalhe, é relevante, mas é um detalhe. Em termos de poder político, de peso político, significa que quando a União Matemática Internacional se reúne na Assembleia Geral, o Brasil tem 5 votos, na Assembleia, igual aos Estados Unidos, igual a França e todos esses países. Tá? Mas, sobretudo, é um reconhecimento do desenvolvimento da matemática aqui, que, deixa eu dizer, é notável, porque nesse aspecto a física começou um pouco antes no Brasil, por razões muito naturais, não foi muito antes, mas 70 anos atrás não havia essencialmente matemática e pesquisa matemática no Brasil. Tá? Esse processo de construir uma área de pesquisa e levá-la muito perto do topo, em 70 anos, é notável. Quando nós passamos ao grupo 5, ainda estava conosco o professor Maurício Peixoto, que fez o seu primeiro trabalho importante, que é um dos primeiros trabalhos importantes da matemática brasileira, em 1952, quando a matemática começou a se instalar, muito, tem que ser dito, muito na esteira da física. Inclusive, os pioneiros estavam ligados ao CBPF, ao Centro Brasileiro de Pesquisa Física, que foi onde o INPA teve a primeira sede. Em São Paulo, na USP, tinha havido esforços anteriores, tem que ser dito, tinha havido visitas de estrangeiros, grandes pesquisadores. O processo começou um pouco antes do que no país como um todo. Legal. E, Marcelo, uma pergunta que eu tenho até um pouco relacionada a esse assunto é se, na sua opinião, quais são os maiores desafios que o Brasil ainda precisa enfrentar para subir, né, nos rankings do PISA, assim, principalmente da matemática, para melhorar, né, a educação básica, assim, porque a gente percorreu um grande caminho, mas ainda tem muito pela frente. Quais você acha que são os maiores desafios, assim, para a gente? Claro, essa entrevista vai durar 10 horas, né? Então tenho tempo para responder direto. Então, Giovanni, é um problema. A educação, a meu ver, é o maior problema estratégico do Brasil, tá? E já digo isso há alguns anos e já ouço há mais tempo ainda. Porque é o único caminho que a gente dispõe para mudar radicalmente a nossa estrutura social, a nossa estrutura, inclusive, econômica. Primeiro porque a educação gera riqueza. Isso é um fato, é um teorema
Em 2014, eu fui à Coreia quando o Arthur Ávila ganhou a medalha Fields. Eu fui à Coreia participar no Congresso Internacional de Matemática e houve uma palestra de um economista da Universidade de Yale. Nós fomos apresentados rapidamente antes da palestra dele, então ele sabia pelo menos de qual país eu vinha, né? E ele estava dando a palestra dele, explicando o impacto da educação sobre a economia. E uma hora ele parou a palestra e me disse: ô Viana, desculpa eu estar usando o Brasil o tempo todo como um mau exemplo, mas pô, essa é a realidade, tá? Essencialmente o que ele apontou, bom, primeiro, a correlação direta entre resultado no PISA e resultado no PIB, no Produto Interno Bruto. A correlação que conhecimento gera riqueza não é o Marcelo Viana quem está dizendo, são os especialistas, são os economistas, etc., e está comprovado por dados concretos. Mas, essencialmente, ele apontou, não é que o Brasil estivesse tão mal na fita, na descrição dele, ele apontou que o Brasil fez um enorme esforço durante anos e anos de investir pesadamente em educação, mas apostou mais na quantidade do que na qualidade. Nós nos preocupamos muito em ter as crianças dentro da sala de aula durante muitas horas, o que é bom, o que é necessário, mas apostamos menos em conferir o resultado dessas muitas horas dentro da sala de aula. O nosso sistema educacional carece de mecanismos de avaliação, de autoavaliação, ou carecia. Alguns existem agora, mas são um pouco a posteriori. A Prova Brasil, o SAEB, o cálculo do IDEB, tudo isso, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tudo isso são instrumentos importantíssimos. Se você for olhar, são recentes, são relativamente recentes, são instrumentos muito importantes para nos permitir aferir onde que nós estamos, porque antes nem sabíamos disso, tá? Mas são macros, são depois que a coisa já aconteceu, então a capacidade para ter um feedback sobre a educação ainda é limitada. Vários estados buscaram criar mecanismos de incentivo ao professor. O professor é a peça-chave da questão. E é peça-chave em vários aspectos. Primeiro, porque a nossa formação de professores, é a formação que nós oferecemos aos professores nas nossas licenciaturas privadas e públicas, é deficiente. Segundo, porque as carreiras que nós oferecemos aos professores nas redes estaduais, municipais, sobretudo, são pouco incentivadoras. Tá? Não existe praticamente carreira do professor no Brasil. E com isso, nós deixamos de introduzir no processo um elemento extremamente importante, que é o incentivo ao trabalho de qualidade. Nós temos professores, acredita que eu conheço muitos, que têm uma dedicação ao trabalho, uma dedicação à docência, ao magistério, absolutamente magnífica, comovedora. Agora, não ganham nada por isso, tá? Não, pelo contrário, o que ganham é ser olhados de canto por colegas e, às vezes, dirigentes que não partilham desse entusiasmo e dessa vocação. O nosso sistema é muito igualitário no mau sentido. Tá? Não distingue, não valoriza o trabalho de qualidade do professor de um modo geral. Então, formação deficiente e falta de incentivo, e veja, muitas vezes se confunde incentivo-salário. E eu acho que salário é um bom incentivo. Tá? Eu não tenho dúvida que isonomia nesse nível é contraproducente para o nosso sistema educacional. Mas não é só salário, é muito mais além, é reconhecimento acadêmico, é oportunidade, sabe, todas aquelas coisas que fazem o ser humano se sentir feliz, realizado no seu trabalho. Nada disso muito pouco disso existe no meio da educação básica, e pior, há muita resistência à criação desses instrumentos, porque é claro que quando você valoriza quem trabalha bem, você também expõe quem trabalha menos bem, né? É óbvio, por contraste. Então, eu brinquei dizendo que eu precisava umas 10 horas para responder, eu não tenho soluções para os problemas da educação, assim, para serem utilizados amanhã, tá? Mas formar professor e valorizar o trabalho do professor certamente é o ingrediente número 1. Ingrediente número 1 e 2. Ingrediente 3, a educação começa na família. A educação começa dentro de casa.
A neurociência moderna nos diz que o cérebro... Vocês já devem ter passado pela experiência, como todo matemático passa também, de conhecer alguém que não é de ciências exatas e diz, eu sou de humanidade, eu sou de humanas, eu nasci de humanas. Não existe nascer de humanas, ninguém nasce de humanas, como ninguém nasce de exatas. Isso aí é fato, é conclusão, é pesquisa da neurociência. Nós nascemos todos, quase todos, com um cérebro extremamente plástico, capaz de se adaptar a qualquer coisa. O que determina se você vira de humanas, ou vira de exatas, ou vira de outra coisa qualquer, é o que acontece nos primeiros anos de vida. De novo, não é o Marcelo Viana que está dizendo isso, você só está papagueando o que leu de neurocientistas respeitáveis e de educadores que se baseiam nessas conclusões para desenhar novas estratégias de educação. Educadores, inclusive, na área de matemática. Então, isso, quando você constata isso aí, a família se torna fundamental, porque é dentro de casa que essa primeira moldagem começa. A questão, por exemplo, do gênero. Quando a gente vê que crianças pequenas... tem um teste que eu gosto muito, eu li há algum tempo, não lembro mais onde. Perguntaram a crianças pequenininhas quem que é mais inteligente, menino ou menina. E dá qualquer coisa. Quando são bem pequenininhos, meninos respondem 50% as duas, as meninas também. Alguns anos depois, poucos anos depois, lá pelos 6, 7 anos, quando já começaram a ir para a escola, você pergunta aos meninos quem que é mais inteligente, eles vão dizer que são os meninos. Pergunta às meninas quem que é mais inteligente, elas vão dizer a mesma coisa. Tá? 3, 4 anos antes, elas sabiam que é todo mundo igual. Desaprenderam isso no processo, no contato com... É aí que a gente vê as raízes ocultas e subconscientes de uma série de problemas que afetam a nossa... Por que tem tão poucas mulheres em matemática e em física? É por isso, é porque desde pequenininhas elas são, de maneira às vezes subconsciente, levadas a achar que não é a praia delas, que elas têm mais é que cuidar enfim, assumir os papéis tradicionais da mulher. Então, a família é outro ingrediente fundamental nesse processo. E terceiro, para completar, e aí eu sou um pouquinho heterodoxo, a comunicação, nossa comunicação de massa tem um papel fundamental. Nós, cientistas, temos tido um desempenho ruim em projetar a ciência na comunicação em geral, em fazer a ciência chegar até a população, destacar trajetórias importantes que possam servir de modelos para as crianças. Este ano, agora, essa época que a gente está vivendo com a pandemia e tudo mais, meio que ajudou a consertar isso um pouco, porque a pandemia forçou a ciência para o meio do palco, para o centro do palco. Mas, de um modo geral, nós não temos comunicado bem, e no Brasil, em particular, a ciência está muito pouco presente na comunicação. E isso se reflete, por exemplo, eu lembro de um estudo que saiu internacional que dizia que descobriram, chocados, que as escolas particulares brasileiras não são lá essas coisas. As particulares, as nossas fantásticas escolas particulares estão no nível das escolas médias públicas europeias. É claro, mas lá, a criança que chega à escola já teve um contato com a ciência na comunicação, em casa, de um modo geral, né? Estou generalizando. Enquanto que aqui, a criança vai para a escola para começar a aprender ciência. Então, eu vejo esse tripé aí, eu brinco, bom, por exemplo, o fato de eu estar aqui não é independente do que eu acabo de dizer, porque vocês estão fazendo um trabalho de divulgação da ciência que é extremamente importante. Mas eu brinco que está na hora de nós termos um matemático como galã de novela, para que as pessoas saibam que os matemáticos são pessoas normais e tal, que vivem as suas vidas como todos os demais. E é uma proposta, é uma sugestão totalmente sem interesses próprios, tá? Não estou pensando em mim, não, gente. Bem interessante, Marcelo. Tem até uma coisa que você falou, né? Que você falou das 10 horas explicando. Eu tava falando isso com o Giovanni. Eu falei, mano, se fizer essa pergunta pra ele, que a gente viu umas perguntas pra fazer, certeza que ele vai falar isso. Ele falou, outra coisa é que eu vi, acho que uma entrevista sua por escrito, de um jornal, e tava escrito, no caso, que você acredita que a matemática, eu acho que é uma coisa bem coerente, que eu já ouvi diversas vezes, que quando você perde alguma coisa no processo, no caminho de aprender matemática, é complicado porque não existem saltos, né?
Quando você não tem uma parte da base, você não consegue aprender outras coisas. Por isso que até na física a gente fala, tem matérias que a gente tem, por exemplo, em Física 3, que a gente estava conversando, que é impossível você entender sem ter o cálculo 3 e assim por diante, todas aquelas bases antes do álgebra linear. Eu vejo que isso acontece muito nas escolas que nem a gente está conversando. Agora vai ser uma pergunta meio pegadinha, que até eu acho bem complicada, porque a gente vê isso acontecendo em física, tanto em outras matérias, porque o governo, eu acho que os governos passados, eles disponibilizaram bastante vagas para as universidades. Eu acho que aumentaram bastante as vagas, e que nem você falou, tiveram diversas universidades. A USP mesmo, né, tem oportunidade pelo Enem e outras coisas. Porém, a gente pega uma prova como o Enem e a FUVEST, é uma coisa que a gente discute, elas têm uma diferença bem grande, assim, de níveis de matemática, no caso. Então, a gente vê algumas pessoas passando pelo Enem, não todas, é claro, que às vezes não têm as habilidades básicas de matemática, por exemplo, trigonometria, talvez. Você tem que saber trigonometria, como você sabe, por exemplo, sei lá, o nome dos seus pais para você conseguir fazer um curso de exatas, como física, matemática, por exemplo, é o básico. Pra gente parece não ser o básico, mas é o básico. E a gente vê, assim, que as pessoas muitos, né, acabam ficando perdidos, tomam as vagas, assim, nas universidades, porque eles estão ocupando as vagas 1, 2 anos, e acabam saindo, porque eles acabam tentando aprender matérias bem mais difíceis, avançadas, vão passando aos trancos e barrancos, mas chega uma hora que não dá mais, né, porque eles não têm toda essa base, esse alicerce. Então eu acho que, como é que a gente faria, talvez, para resolver esse problema, de a gente poder sim ter mais vagas na universidade, mas sendo que o estudo de base, né, não é bem feito, como você falou, que o nosso problema acaba sendo muito, né, no estudo de base, mas acaba pulando etapas que são irreversíveis. Por isso que temos matemáticos tão bons, né, que ganharam prêmios como o senhor, e muitos com diversas experiências e outros que não conseguem acabar avançando, infelizmente. Uma das mazelas do nosso sistema educacional é que ele se baseia no princípio que somos todos iguais. Isso é um disparate. Nós temos todos direitos iguais, mas nós somos muito diferentes. E o nosso sistema educacional faz questão de oferecer uma pista única em que todo mundo avança na mesma velocidade e avança para frente, tá? Não tem... Aí se você perdeu aquele trem, em matemática isso é trágico. Em outras áreas você pode até recuperar, você não vai saber direito as causas do iluminismo, mas tudo bem, você vai levando. Em matemática é trágico, porque qualquer lacuna você acaba influenciando o que vem depois de maneira acentuada. Isso tem essa tentativa, a meu ver, equivocada de oferecer uma isonomia de tratamento, tem vários aspectos. Primeiro, a nossa escola limita aqueles que tenham mais vocação, mais capacidade, mais talento. Limita. Nós, no IMPA, sentimos isso de maneira muito direta. Cansamos de receber aqui garotos e garotas com 15, 16, 17 anos que estão no ensino médio e que querem fazer mestrado e doutorado. E para nós, tudo bem. Nós temos vários casos. O nosso doutor, que se formou mais jovem, tinha 19 anos quando defendeu a tese dele. E depois passamos alguns anos tentando ajudá-lo a terminar a graduação, depois do doutorado. Tá? O que deveria ter acontecido? Pular a graduação. Para que precisa cumprir uma exigência cartorial? Mas precisa, deu um trabalho danado. Porque é claro que a essa altura, o que ele queria era participar em conferências internacionais e não ficar fazendo Física 3, Física 4, e cálculo numérico, etc. Tá? Então, tem essa coisa de tolher, de não permitir um avanço, de não ter várias pistas de diferentes velocidades. E outra coisa é que é mão única, é para frente. Há um caso, a gente falou sobre o PISA há pouco, há um caso que deveria ser uma lição para nós. A Finlândia, em algum momento, introduziu no sistema educacional dela um princípio de que nenhuma criança será deixada para trás. Então, o que eles fizeram foi pegar aquelas crianças que estavam tendo um desempenho abaixo da média, os retardatários, e focar atenção nessas crianças. O princípio é ninguém vai ficar para trás, a educação é para todos. Isso tem uma ideologia por trás. É a ideologia de que todo ser humano saudável tem condição de aprender pelo menos o conteúdo educacional da educação básica, tá? Tem gente que contesta isso, e contestar é uma bandeira ideológica.
Se nem todo mundo tem capacidade, então o Estado não tem essa obrigação. Eu acredito que tem, eu acredito nesse princípio, e os finlandeses acreditaram também, e criaram esse esforço para não deixar ninguém para trás. Sabe qual foi o resultado disso? A pontuação da Finlândia no PISA subiu, e subiu muito. Ela alcançou os patamares que tem agora, a partir do momento que ela se preocupou em não deixar ninguém para trás. Isso é um pouco curioso, porque normalmente você pensa nessas avaliações, ou por exemplo, na Olimpíada de Matemática, como alguma coisa para os melhores. Tá? A prova de que o PISA não está tão errado é que ele detectou o esforço da Finlândia para pegar quem está ficando para trás. É claro que isso exige um esforço, exige organização, exige vontade política de fazer isso. Tá? O nosso sistema não tem essa capacidade de... A gente reprova, tá? Mas reprovar não é exatamente o melhor. E aí começa tudo de novo. Nós sabemos que aluno que reprovou, que repete de ano, na segunda vez, não tem, está ainda menos motivado do que na primeira. Então, no caso da matemática, isso é dramático. A gente chega ao resultado, quando saiu há pouco a informação do INEP, de que acho que é da ordem de 4%, 4,5% dos jovens que terminam o ensino médio alcançaram um nível de conhecimento em matemática, de formação em matemática, 4,5% que completaram o ensino médio têm o nível de conhecimento em matemática que deveriam ter. Isso aí é uma tragédia, é um reconhecimento de um fracasso do sistema como um todo, porque não são nem sequer os que reprovaram, são os que terminaram. É um reconhecimento do fracasso do sistema, e isso tem consequências. Isso significa, primeiro, uma sociedade, uma população com medo da matemática, com mais lembranças da matemática. Se você passou aqueles 12 anos de educação básica levando surra, você não vai ficar de boa vontade com a matemática, é óbvio. Significa uma esmagadora maioria incapaz de assumir trabalhos de alto nível que cada vez mais exigem conhecimento e uma vontade com a matemática. Significa que o país desperdiça uma força de geração de riqueza e de desenvolvimento da cidadania. Hoje em dia é impossível ser um cidadão pleno, exercer a cidadania, se você não tem um mínimo de familiaridade com matemática. E o mínimo não é só fazer contas, não, é entender também que na hora que você usa o celular, ter consciência de que na hora que você usa o celular tem uma porção de matemática que está incorporada. Na hora que você está assistindo aquela partida, lá tem um Neymar, está jogando, a matemática está por trás, fazendo compressão de sinal, definindo quais partes da imagem tem mais resolução, menos resolução. O pessoal, quando pensa nisso, dá o crédito aos engenheiros. Tá? Se estiverem de boa vontade, dá um pouco de crédito aos físicos também. Mas dos matemáticos ninguém lembra, e nós somos fundamentais. É trágico, você vê o problema no nosso problema. Então, tudo isso é parte do que... cidadania é isso também. E nós estamos fracassando. Isso é muito legal que você falou, porque, assim, tem até aquela pesquisa que foi feita, né, em alguns países do exterior, que diz que o PIB é diretamente proporcional ao conhecimento, né, que a população tem de matemática e tal. O primeiro que descobriu isso, o primeiro que percebeu isso na história, se chamava Napoleão Bonaparte. Ele tem uma frase dele que eu adoro e repito sempre que eu posso, que a grandeza das nações se mede pelo desenvolvimento da sua matemática. O imperador quem falou isso aí, lá no século XVIII. Então, a essa altura deveríamos ter aprendido, né? Uhum. Então, aí tem até aquela pesquisa, né, que diz que 15% do PIB, por exemplo, da Inglaterra tem a ver, né, diretamente com o conhecimento da matemática. E é muito bacana isso. E é um estudo, veja, às vezes as pessoas contestam, mas não é possível. Eu mesmo, quando ouvi, peraí. Mas você tem um estudo realizado pela Agência Nacional de Pesquisa. Realizado, quer dizer, encomendado. Realizado por empresas, no caso do Reino Unido, foi a Deloitte, uma empresa de consultoria internacional super respeitada, etc. E eles chegam a essa conclusão, das duas uma, ou você acredita, por que eles estariam puxando a brasa para a sardinha da matemática, né? Qual a motivação que eles teriam? Ou você chegar à conclusão de que os matemáticos são muito poderosos para conseguir gerar essa conclusão. Nós não somos, infelizmente não somos, adoraria que fôssemos, mas talvez seja mais saudável assim.
é uma demonstração, e quando eles falam de matemática, vamos ser claros, não é aula de matemática, é o conhecimento matemático integrado em profissões como umas várias engenharias, como tecnologia de informação, aeronáutica, fármacos, uma série, inteligência artificial. Estamos usando cada vez mais inteligência artificial nas nossas vidas, e isso essencialmente é o quê? Matemática aplicada a ciência de dados, etc. Então, tentar ignorar, a minha afirmação de que a matemática é indispensável para a cidadania é uma obviedade, né? No mundo em que nós vivemos, é uma obviedade. Eu acredito até que, nesse caso, a gente pode ver até pelo YouTube, a gente encontra até bastante canais de física, assim, claro que não tanto quanto deveria no Brasil, como nos Estados Unidos. Se você procura, assim, no YouTube americano, coisas em inglês, você encontra muito mais pessoas divulgando a ciência. Porém, matemática, no Brasil, a gente vê até menos, bem menos do que física, pelo menos, que eu encontro. Eu acho que, principalmente, um dos motivos disso, como é o que o senhor falou, né, você falou pra gente que tem essa diferença, que você não pode perder nada, mas também uma das principais coisas é da abstração, né, porque a matemática, ela requer uma abstração mental, eu acho que muito maior que a da física, porque a gente lida com coisas até que meio que palpáveis, que podem ser explicadas, alguns conceitos físicos. A matemática, como é que você vai explicar pra gente, por exemplo, tem uma pergunta que eu montei aqui pra você, que o Giovanni falou, não acredito que você vai perguntar isso, que eu falei, eu procurei, aí eu não tive muito tempo pra procurar, eu falei, fiquei curioso como é que ele explicaria pra gente, né? É bom você realçar que é pegadinha, tá? Eu não fui avisado antes, vou ter que saber a resposta no ar. O que seria a teoria ergódica e teoria das bifurcações? Como é que você explicaria isso? Onde você pegou isso? Eu explico para você. Explico para a audiência também. Veja, divulgar a matemática, popularizar a matemática é mais difícil, tá? Inegavelmente. Esse caráter de abstração é algo que você tem que ultrapassar. Agora, nós temos no mundo excelentes divulgadores da matemática. Quando eu organizei aqui no Rio o Congresso Internacional de Matemáticos, fizemos questão de ter na programação palestras para o grande público, chamamos as escolas, professores, alunos, palestras. É preciso um pouco de coragem de chegar para um grande matemático famoso e dizer, olha só, você vem ao Rio de Janeiro e nós gostaríamos que você desse uma palestra para garotos do Ensino Fundamental 2. Mas o pessoal encarou e tivemos magníficas palestras sobre, por exemplo, a determinação da idade da Terra, pelo Cédric Villani, medalhista Fields, uma palestra magnífica da Ingrid Dobschis sobre matemática e pintura, trabalho que ela mesma faz para detectar pinturas falsas, uma história magnífica. Essas palestras estão na internet, podem ser assistidas. Enfim, outras palestras. Um pesquisador japonês nos deu uma magnífica palestra de topologia, com modelos ao vivo, com piadas no meio, etc. Então, é possível fazer. No Brasil temos também colegas que fazem popularização da matemática. É possível. Claro que a gente precisa conectar sempre as coisas com algo que as crianças e o público em geral entendam. Não pode ser totalmente abstrato, senão você se perde, e perde a sua audiência. Mas quem faz isso bem feito sabe disso. Então, se você chega para dar uma palestra de divulgação e o título é Teoria Ergódica e Teoria das Bifurcações, você está lascado, não vai rolar, né? Então, o que você faz? Ergódico é uma palavra que foi inventada por um físico que vocês conhecem, pelo Boltzmann. É uma combinação de duas palavras gregas, uma delas significa força, energia. E ele utilizou essa palavra pela primeira vez, introduziu essa palavra no contexto da teoria dos gases. Vocês sabem bem, é um dos grandes pioneiros, talvez o maior da teoria dos gases. Qual é o problema da teoria dos gases? Você sabe que um gás é formado por zilhões de moléculas. Em teoria, são como bolinhas de sinuca que se chocam elasticamente. E portanto, você poderia aplicar as leis da mecânica, as leis de Newton, a esse sistema, só que se você tem 10 elevado a 23 bolinhas chocando, não dá para escrever 10 elevado a 23 vezes 3 equações. Então, você tem que pensar fora da caixa. E a ideia é pensar assim, são tantas bolinhas que, em vez de analisar o indivíduo, a gente vai olhar macro.
E macro faz todo sentido, porque quando você, ser humano, tem contato com um gás, você não vê as moléculas. O que você sente é a temperatura do gás, a pressão do gás, o volume que ele ocupa, tá? Então, as leis, eu esqueci o nome dessa lei, PV igual a NRT, é uma lei sobre aspectos macroscópicos dos gases. A questão que se colocava ao Boltzmann era como é que você relaciona, como é que você, a partir do comportamento microscópico, que você sabe que é o que está acontecendo, como é que você deduz o aspecto macroscópico de um gás? Como é que emerge dessa multidão de moléculas temperatura, pressão, volume, etc. E para isso ele fez uma hipótese, uma suposição, que é que essencialmente quando você tem um gás, ele percorre todas as configurações possíveis, tá? Isso é uma hipótese curiosa, porque significa, por exemplo, que aí onde você está, as moléculas de oxigênio que andam por aí, em algum momento, como elas percorrem todas as configurações possíveis, vão ficar todas acumuladas no canto lá em cima da sala. Essas moléculas de oxigênio vão ficar todas lá em cima, em algum momento. Você não vai se sentir confortável nesse momento, tá? Felizmente, para você demora um bocado para isso acontecer. Mas essa hipótese do Boltzmann, de que um gás percorre ao longo do tempo todas as configurações, ele chamou de hipótese ergódica. E é claro que os matemáticos imediatamente se interessaram por saber se isso que o físico está dizendo é verdade ou não, em analisar, em interpretar se essa hipótese é razoável, se ela é realmente verificada no mundo real. A partir daí nasceu uma disciplina da matemática, formalizada em termos matemáticos, que ganhou o nome de teoria ergódica porque ela nasceu para entender a validade matemática dessa hipótese que o Boltzmann fez e que ele chamou de ergódica porque ele gostava de palavras gregas que tinham a ver com o trabalho dele, tá? Não para por aí. Na virada do século XIX para o século XX, Henri Poincaré deu uma contribuição fundamental à teoria, a essa teoria, que ainda não tinha nome, mas essencialmente eles são os dois pais da teoria, que faz uma coisa muito natural, que é, em física, a prima da teoria ergódica na física se chama mecânica estatística, tá? É você analisar um sistema mecânico com muitas partes, muitas, é um número de Avogadro, é uma barbaridade de partes, mas em vez de analisar cada uma delas porque isso não é viável, você deduz daí, você analisa como é que emerge um comportamento macroscópico global, com função de estados, enfim, esses nomes que são dados em mecânica estatística. É isso. É claro, ainda não chega a ser um tema para uma palestra para o ensino fundamental, mas se você pegar uma mesa de sinuca, botar umas bolas e começar a aumentar o número de bolas, etc., você começa a chegar perto de apresentar a teoria ergódica para crianças, tá? Nunca pensei nisso, nesse desafio assim, mas o que eu quero dizer é que não é impossível, tá? Dá para pensar nisso aí. Teoria de bifurcações fica para a próxima entrevista que eu vou dar para vocês. Combinado, vai ser uma honra. Tá bom? E uma pergunta que eu queria fazer um pouco mais pessoal, mudando um pouquinho de assunto, é de onde que veio esse seu interesse por matemática e também seu interesse pela sua área de especialização, né, que são os sistemas dinâmicos. De onde que veio o interesse? Olha, eu tive uma trajetória na educação básica muito feliz, porque eu era bom aluno, tinha bons resultados, etc. Então eu podia me dar o luxo de gostar do que eu quisesse gostar. E desde sempre eu fui atraído pelo fato do conhecimento matemático ser estruturado, ser organizado. Como criança, eu pensava que era bem limpo. Matemática é uma área muito limpa. Não é que geografia, alguns países têm 5 rios, outros têm 7, tal, não tem regra nenhuma. Entende? Matemática tinha regras, é bem organizado, bem limpinho. Quando cheguei ao ensino médio e comecei a ter aula de física, eu percebi que física era o segundo assunto mais limpo que existe, mas ainda assim tinha umas sujeirinhas. A gente gastou umas aulas corrigindo erro, calculando erros de medições. Nossa, erros de medições, que sujeira. Mas a física era o segundo. Então eu gostava por isso, porque era estruturado, isso me atraía. Eu vejo isso, eu tenho um filho com 13 anos e quando ele comenta comigo, os comentários são muito parecidos, tá? E ele gosta de matemática também, gosta de física, tá tendo aula de física, são comentários muito parecidos. E aí gradualmente, eu tive também a felicidade, eu estudei em Portugal ainda, né? E
E quando cheguei no ensino médio, o ensino médio em Portugal, ao contrário do que a gente teve até há pouco tempo no Brasil, que, de novo, é aquele sistema ensino médio isonômico, em que todo mundo tem que aprender matemática, português, sociologia, etc., etc., o ensino médio em Portugal, na época, já era diferenciado, mas não muito. Então, eu pude escolher no ensino médio uma opção apontando para ciências, mas tinha biologia, tinha física, tinha matemática. E aí, no vestibular, na hora de... quando chegou no ponto de eu decidir o que eu queria fazer como graduação, eu já tinha clareza do que eu queria fazer. Então, eu me permiti me divertir um pouquinho, coloquei, levar o formulário lá para entregar, coloquei matemática em primeiro lugar, medicina em segundo. A pessoa que recebeu olhou e disse, você não se enganou, não? Aqui não é ao contrário. Não, é isso mesmo. Pô, não vai entrar em medicina, né? Porque vai ser pego na matemática. A intenção é essa mesmo. A essa altura eu já tinha essa convicção de que era a matemática que eu queria fazer. A opção para os sistemas dinâmicos veio um pouco depois, né? Eu fiz um curso na graduação, na época estava muito em voga, foi a era da explosão dos fractais, por uma combinação de desenvolvimento tecnológico e avanço matemático também. Os computadores estavam começando a ser capazes de fazer figuras, e isso ajudou muito, alavancou muito a popularidade dos fractais. Estamos falando do meados dos anos 80. E, ao mesmo tempo, houve um avanço notável no estudo, sobretudo do conjunto de Mandelbrot, fractais ligados a iterações de funções complexas, etc. Então, a gente teve um curso na graduação sobre isso. Foi uma espécie de uma oportunidade para fazer um pouco de pesquisa. Nós conseguimos... O professor tinha uma conjectura sobre o conjunto de Mandelbrot e nós conseguimos detonar a conjectura. Detonar a conjectura dos outros não é muito produtivo, mas nos deu uma certa satisfação, né? Então, e a partir daí, então, como eu comentei, eu conheci o professor Jacopades num evento. Eu falei sobre um pequeno trabalho que eu tinha feito nessa área de iteração de funções complexas. Foi o meu primeiro paper. Eu falei sobre isso, ele gostou e me propôs vir fazer o doutorado no INPA. E juntou a isso a informação do que o Brasil oferecia bolsa de estudo. Então, foi realmente juntar o útil ao agradável. Eu vim com prazer, conheci a reputação do INPA. Então, você vê, em momento algum eu tive que fazer uma escolha dramática, passar horas coçando a cabeça, o que eu vou fazer, porque dei sorte de que no momento certo a minha opção era natural, era bem estabelecida, a ponto de colocar matemática na frente de medicina no vestibular, só para me divertir. Dentro do INPA em si, que é matemática, no caso, aplicada, existem também pessoas de outras áreas? Como é que é essa intersecção? Ou tem uma segregação, entre aspas, de estudo mais da matemática em si? Ou tem essa mistura? Nós somos um instituto de matemática, nós não tentamos invadir outras áreas, e eu acho que é importante manter uma certa coerência. A gente gosta de pensar que podemos conversar uns com os outros. E depois o Brasil tem o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, e outras, que são locais, instituições ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, como nós, instituições irmãs. O CBPF é o nosso irmão mais velho, foi fundado 3 anos antes. Como eu comentei, o INPA começou dentro do CBPF, a partir de um grupo de físicos. Então, a gente não tenta invadir outras áreas. Por outro lado, há 2 aspectos aí que vão um pouco na direção oposta. Uma é que nós gostamos muito de ter alunos de outras áreas. Já fomos mais procurados por alunos das engenharias, alunos da física. Um dos cursos que eu tive mais prazer em dar na vida foi um curso de análise vetorial, que a sala foi invadida por 12 jovens físicos da Unicamp, que, conversando entre si, decidiram que a coisa mais divertida que eles podiam fazer no verão era ir fazer curso no INPA. E para a praia também, enfim, de Campinas para o Rio no verão não é um disparate, né? Mas estavam fazendo a análise vetorial comigo e foi bem legal, foi muito legal, porque
O pessoal da tribo de vocês tende a ser mais comunicativo, fala mais e tal. Para quem está dando aula é muito bom. Agora, e da engenharia também, da economia, nós recebemos muito bons alunos vindos da economia. Então, isso é algo que a gente busca manter, porque, de fato, nos amplia a nossa base de captação de alunos e eu acho que estamos perdendo um pouquinho isso, é uma pena. Por outro lado, nós temos uma preocupação grande de expandir a área de aplicações dentro do INPA. A matemática fundamental, eu não gosto de chamar de pura, a matemática fundamental ainda é muito preponderante dentro da instituição. Nós queremos ampliar as aplicações, e isso nos leva a interagir nós temos um grupo de computação gráfica, por exemplo, temos um grupo que faz modelagem em dinâmica de fluidos, que poderia ser feita na engenharia também, mas quando você faz na matemática é diferente, porque produz mais conhecimento matemático, mais teoremas motivados por modelagem concreta. Eles aplicam, sobretudo, a recuperação de poços de petróleo, que é uma área, petróleo é importante aqui no Rio de Janeiro, evidentemente. Então, nós buscamos ter essas interações com áreas limítrofes, áreas afins em volta, mas isso não significa invadir a seara, não temos intenção de invadir a seara dos... Dito isso, eu considero na área de sistemas dinâmicos mesmo, muitos colegas nossos com formação em física são matemáticos, são de fato matemáticos de pleno direito, e nós estamos agora contratando por um prazo limitado um físico matemático francês já bastante sênior, que traz essa bagagem que é interessante para a gente, bagagem de pensar como um físico, que é uma maneira um pouco mais irresponsável de pensar, mas que tem vantagem. Físicos são matemáticos irresponsáveis. Quando se metem a fazer matemática, são matemáticos irresponsáveis. Que é bom. Com certeza. No caso, Marcelo, você ganha diversos prêmios, né? Como o prêmio Ramanujan e diversos outros que a gente viu. Para você, assim, qual foi o prêmio mais importante que vai de acordo com o seu propósito que você ganhou, que você acha que foi mais... que te satisfez, assim, que foi mais importante para você na sua carreira até agora? Rapaz, é difícil, porque cada prêmio é extremamente bem-vindo. O Ramanujan certamente foi uma delícia. Foi o prêmio inaugural Ramanujan, ser distinguido como o primeiro a receber o prêmio é sempre inesquecível. Agora, talvez até por ser o mais recente, eu fiquei muito, muito honrado com o prêmio CBMM, prêmio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineralogia e Metalurgia. Primeiro porque é um prêmio que é para toda a ciência, e nós, matemáticos, somos uma fração relativamente pequena da ciência, em termos por exemplo, de fomento no Brasil, nós costumávamos ser 3%, agora somos menos, talvez 1,5%, 1,8%, então somos uma minoria distinguida, mas uma minoria. Então, o fato de, na primeira edição do prêmio, eles terem dado para um matemático já é, por si mesmo, um fato que deve ser assinalado. E depois é um pouco um prêmio pelo conjunto da obra, tanto em termos de pesquisa como em termos das outras atividades que eu mencionei, na parte de popularização, divulgação da ciência, promoção da ciência em geral. Então, isso também me toca, me diz muito. Bom, além do mais, é o mais recente. Quando eu recebi a notícia do prêmio, a gente estava viajando, estávamos de férias, e eu estava indo deitar quando dei uma última olhada no e-mail e chega aquele e-mail com tudo em maiúsculas, coloridas, dizendo você ganhou e tal. Eu achei que eu tinha ganho dezenas de milhões de dólares lá na Nigéria, algo assim. Então, eu quase deletei o e-mail do prêmio. Contei para minha mulher e ela me olhou com aquela cara ela olha com frequência, vocês são bons de matemática, mas de bom senso nem tanto, de tino prático nem tanto. Bom, mas eu felizmente não deletei e foi realmente uma satisfação ter ganho esse prêmio. A última pergunta que a gente ia fazer, que eu fiquei bem curioso, quais são os seus objetivos assim para o futuro, profissionalmente? Uma coisa que eu conversei com o Giovanni é que você meio que já zerou a vida algumas vezes, né? Tipo, não tem mais prêmios para ganhar, ainda tem, mas tem esse que tem que fazer, mas claro que sempre tem mais. A gente sabe que cientistas, no caso, sempre gostam de agregar até quando podem.
Então, qual é o seu objetivo, assim, no futuro profissional? Nem da matemática, como para divulgação? Henrique, no Brasil, o Brasil é um celeiro de desafios. Eu preferia que tivesse menos, porque significaria que a gente estaria em melhor situação, mas do ponto de vista profissional é magnífico. Eu frequentemente digo isso aos jovens. Você pode fazer uma carreira num país europeu? Pode. Vai ser feliz? Vai. Mas você vai ser um feijão com arroz, produzir paper, etc. Tudo bem, é extremamente nobre, mas é mais incompleto do que o tipo de oportunidades que a gente tem no Brasil, porque há muita coisa a ser feita. Eu não tenho a pretensão de que a gente vai resolver o problema do ensino de matemática no Brasil, porque isso passa muito por cima da cabeça tem que ser um esforço coletivo, começando pelas autoridades. Mas nós temos alguns passos que a gente pode dar. Eu gostaria muito de ver a Olimpíada de Matemática, isso é uma das prioridades do INPA, universalizar a Olimpíada de Matemática. E universalizar significa várias coisas. Primeiro, avançar mais no mundo das escolas particulares, que participam já há alguns anos, mas ainda não tem a penetração que tem nas escolas públicas. Significa estender a Olimpíada para os pequenininhos, o que é um enorme desafio. Como é que você faz uma Olimpíada de Matemática para crianças que estão sendo alfabetizadas? É impossível? Claro que não é, mas tem que ser criativo. E eu acredito que vale a pena pelas crianças e pelos respectivos professores, porque, evidentemente, nessa faixa aí, você vai ter que contar com o professor. E envolver o professor no processo é bom para a formação do professor, tá? Então, expandir o impacto da Olimpíada, que é o instrumento principal que o INPA tem para atuar na educação básica. A gente já falou aqui sobre aplicações da matemática. A nossa matemática no Brasil ainda é muito acadêmica, muito voltada para o mundo acadêmico, e a interação com o setor produtivo é pequena. Alguns dizem que não é tão pequena, outros dizem... A minha experiência é que tem um espaço, a minha visão é que tem um espaço enorme para crescer. Isso é também uma prioridade estratégica do INPA, ampliar essa conexão. Isso significa dialogar com o setor produtivo, é um diálogo que nós não estamos habituados a ter, é um timing que é diferente. Você sabe que para produzir teoremas não existe prazo limite, porque nem existe prazo de validade. É um timing que é diferente, mas que é importante. Então, aí estou falando de desafios enquanto membro da comunidade, enquanto diretor, pelo tempo em que eu for diretor, desafios mais de caráter institucional. Pessoalmente, eu tenho alguns teoremas que eu gostaria de acabar de escrever, que estão em produção há algum tempo, porque ainda há ideias a serem desenvolvidas, e há outros teoremas que eu gostaria de provar. Nesse aspecto, eu gosto de me inspirar no modelo dos colegas no INPA. O professor Maurício Peixoto, que eu mencionei há pouco, que faleceu com 98 anos, com 90 anos ainda estava me pedindo para demorar um pouquinho uma publicação, porque ele tinha um teorema que ele estava provando que ele queria colocar lá. E dá para esperar um ano aí, Marcelo? Porque ele estava fazendo 90 anos nesse momento. Então, são modelos que eu gostaria eu gosto de me inspirar nele. Uma pergunta super rápida que eu gostaria de fazer para você, acho que não é todo mundo que vai entender, mas se vocês matemáticos ficam bravos quando nós físicos a gente está numa equação, a gente faz dx dy, e a gente passa o dy multiplicando para o outro lado e faz a integral dos dois lados. Alguns até ficam, alguns matemáticos até ficam. Por isso que eu falei que físicos são matemáticos irresponsáveis. Agora, veja, primeiro há um certo precedente. Há um matemático mais ou menos conhecido, chamado Arquimedes, que 2.500 anos atrás já fazia isso. E é um matemático respeitável, na minha opinião, um dos 2 ou 3 maiores da história. Então, se ele podia fazer, por que a gente vai privar os físicos de fazer isso? Em segundo lugar, eu pessoalmente aprendi cálculo folheando livrinhos que apresentavam o cálculo pelo ponto de vista que o Arquimedes teria gostado. Cálculo com infinitésimos. Você divide em pedacinhos e depois finge que os pedacinhos são de comprimento zero, mas continuam lá. Um negócio que não faz o menor sentido, não fazia o menor sentido para Cauchy e para Weierstrass. Evitaram cuidadosamente isso, mas que de fato fazia sentido para Arquimedes, e agora a gente sabe que pode ser formalizado e faz sentido mesmo. E eu gostei muito do modo como eu aprendi cálculo. Foi um pouco como
a maior parte dos físicos aprende cálculo mesmo, assim, fazendo essas estropelias. Então, a gente, ao longo do tempo, ficamos mais tolerantes, viu, Giovanni? Mais tolerantes a essas coisas. E depois, cada vez que um físico chega e tem uma intuição, a gente não tem ideia onde que foi buscar essa intuição, mas tá aqui uma fórmula. E aí a gente passa 50 anos provando que a fórmula do físico está correta, que o físico, afinal, até estava certo. Isso é uma experiência que ajuda a ser mais tolerante também. Por isso que eu mencionei aí ser matemático irresponsável. De fato, agora sendo um pouco mais sério, é uma crítica que eu faço, uma autocrítica que eu faço, que nós treinamos nossos alunos para não cometerem erros. E isso é ruim. Isso é ruim, porque o corolário direto disso aí é que os alunos acabam ficando calados. Não abrem a boca para não entrar mosca. E é bem bom quando entra mosca de vez em quando, porque é o processo de avançar, de ser produtivo. Tá? Isso que você falou é perfeito, Marcelo. Eu percebo muito isso. Eu já dei algumas aulas particulares, ou dei aula para diversos outros alunos também. E a gente vê que tem isso das pessoas com medo de errar, né? Como se fosse feio, como se elas não pudessem errar. Então, elas acabam até tentando procurar em outras fontes, uma coisa que não deveria fazer em vez de tentar por si mesmo na matemática em si, com medo de errar, como se fosse algo que não deve ser feito. Então, muito obrigado, Marcelo. Acho que seu tempo está acabando de ficar aqui com a gente. Então, muito obrigado pela participação. A gente quer muito que você volte. Tem diversas outras perguntas que podemos fazer. Foi uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Imagina. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. E faço votos de sucesso para o canal.